Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas, mais um dia na presença do Senhor. Nós estamos, hoje é dia 6 de janeiro de 2025, estamos a 439 dias do término da geração da figueira. Isso dá 1 ano, 1 mês e 14 dias. Parece que não é nada, né? Shalom, Claudete, mas é pouco tempo. Nós temos que colocar nossa casa em ordem, porque a partir dessa data, a qualquer momento, Jesus virá. A partir dessa data, a qualquer momento, Jesus virá. Shalom, Amanda Barros. Eu hoje estava analisando muita coisa aqui, ouvindo muita notícia, né? Shalom, Daniele, Shalom, Márcia, Shalom, Rosane. Boa noite, Eliane. Eliane. Boa noite, Adriane. Eu estava ouvindo as notícias hoje, né, a respeito disso tudo que está acontecendo aí, né? E aí me veio, por que é que eles estão falando que estão atrás da Venezuela, né? Paz do Senhor, Jaque. Diz que é por causa do, como é que é o nome? Por causa, Shalom, Sandra. Por causa do narcotráfico. Mas por que é que eles vão administrar os poços de petróleo? Você já parou para pensar nisso? Aí eu lembrei que tinha um homem também que administrava os poços de petróleo do início do mundo. Ele administrava os poços de petróleo no início do mundo. No reinício, né? Depois da, como é que diz? Depois do dilúvio, né? Nasceu um homem, e ele também tinha os olhos nos poços de petróleo. E a gente sabe que a igreja está voltando para Atos dos Apóstolos, mas o mundo está voltando para esse período. Tá entendendo? O mundo está voltando para o período do dilúvio. Presta atenção, irmãos, raciocina. Paz, Rita. Presta atenção. A igreja de Cristo, a igreja que vai receber o avivamento, não é essa igreja CNPJ que vai receber avivamento, não. Não é não. Não é essa turma que está aí, não. Quem vai receber o avivamento são os improváveis. Aqueles que estão quietinhos buscando a face do Senhor. Aqueles que estão na sua insignificância, levando a mensagem que Jesus está voltando. Aqueles que estão gritando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não é para esse povão aí que não está nem aí com Jesus. Eles querem avivamento para engordar as suas carteiras. Eles não querem avivamento para o que é o avivamento. O avivamento é como foi em Pentecostes. Jesus mandou ficar lá, não saísse até que do alto fosse revestido do poder de Deus. Irmãos, Jesus não vai voltar enquanto a igreja não estiver revestida totalmente do poder de Deus. E é necessário que ela esteja. Por quê? Porque ela vai enfrentar um pouco de tempo de perseguição. Muitos de nós já estão enfrentando. Na cortina de bambu, nos países da capa preta, na Índia. Uma perseguição terrível. O avivamento já chegou lá. Porque eles estão tendo capacidade de enfrentar tudo aquilo. Você não acredita, não? Acredite. Aqui, o avivamento só vai chegar a hora que a igreja de Cristo gritar para valer. O momento em que a perseguição começar.
Não sei como é que ela vai ser, porque nós sofremos uma perseguição branca, né? Vamos colocar assim. É uma perseguição que não, ela não está aparente, né? Boa noite, Maris. É uma perseguição com pecado, é uma perseguição com os CNPJs querendo nos destruir, porque queira ou não queira, exatamente, para gritar vai ter que ter sofrimento. O CNPJ não quer que essa igreja invisível se levante, porque na realidade a igreja dos desigrejados é a igreja invisível de Cristo que está se levantando. É uma igreja que entendeu o evangelho, entendeu que o evangelho, boa noite, Joelisa, o evangelho de Cristo não é 4 paredes, não é. Ele pode até abrigar o povo nas 4 paredes, mas não nisso que está aí, não. É 4 paredes das casas, é 4 paredes onde não tem vínculo com o governo. Meu irmão, presta atenção. Liga o teu radar. Esteja pronto, porque Jesus breve voltará. Esteja pronto, porque essa perseguição ela vai aumentar. Ela vai. Shalom, Andréia. Ela vai aumentar. Ela vai, como é que diz? Vai ser tremenda. Eu queria falar que, né, nós estamos vendo aí os venezuelanos, né? Eu tenho muita pena e nós sabemos que o nosso futuro é o futuro deles, é o que eles estão passando. Mas, irmãos, presta atenção. Você já viu que não mudou nada na Venezuela para o povo? Não mudou nada. O povo está sendo perseguido do mesmo jeito. O povo está, como é que diz, os algozes do governo que aparentemente se foi, mas não foi, tá tudo lá, estão perseguindo o povo do mesmo jeito. Para você também, Aline, um abraço apertado, minha irmã. Estão perseguindo o povo do mesmo jeito. Ninguém pode falar nada. Aqueles que estão bradando com a queda do homem, porque é para bradar mesmo, e eu não tiro a razão deles, Shalom, Leninha. É para bradar, estão sendo perseguidos, estão sendo presos. Irmãos, isso tudo é um jogo de interesses, e o interesse é no como é que diz? No petróleo. O interesse, na verdade, é o interesse que lá atrás tinha pelos poços de betume. O que é o betume? Boa noite, Lucilene. Boa noite, Paula. O que é o betume? O betume é o petróleo em estado bruto. Eu não sei se você já viu um poço de betume, entendeu? Exatamente. Não, ele já abandonou, né? O que ele quer não é o povo. Ele não quer o povo, ele quer... Pode até ser que ele deu uma deixa, porque o povo está apaixonado por ele, né? Os brasileiros também estão apaixonados por ele, porque ele está fazendo uma revolução no mundo. Essa revolução é como esse homem que cuidava dos poços de petróleo lá no tempo de Noé. Ele cuidava dos poços de betume. O betume, meu irmão, ele não precisa, como dizem, né, que precisa de fósseis enterrados há tantos milhões de anos. Isso é mentira. Ele é um mineral. Ele lá brota, naquela região brota que nem água. E Nimrod era o homem. Nimrod era o homem que tinha os poços de betume. Eu quero que você veja comigo quem era Nimrod. Eu já falei aqui, já fiz acho que várias lives sobre isso, mas hoje eu senti de fazer, porque a igreja volta para Atos dos Apóstolos, mas a terra volta para o período de Nimrod. Nós estamos no governo de Nimrod. Shalom, Ninha. O governo de Nimrod, presta bastante atenção, o governo de Nimrod foi o primeiro governo da primeira nova ordem mundial que houve no mundo. Presta atenção.
Quem foi Nimrod? Quem foi Nimrod? Vamos ver aqui em Gênesis 10, que é as descendentes de Noé, mas eu vou ler exatamente aonde pega ele. Os filhos de Cão são, paz, Rose. Os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Atenção. E os filhos de Cuxi são Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabitecá, e os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. Cuxi, presta atenção nisso, paz, Edna. Cuxi gerou Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Presta atenção. Cuxi gerou Nimrod. E este começou a ser poderoso na terra. Shalom, pastor Luiz. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Presta atenção, não quer dizer que ele estava diante de Deus como Deus queria, não. Ele foi um poderoso caçador e Deus estava vendo ele. É isso que quer dizer aqui. Pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Deus estava olhando para ele. Ele não era exatamente um caçador só de animais, ele era um caçador de homens. Como que a senhora sabe disso? Existem muitos livros que relatam, Flávio Josefo fala dele, alguns outros escritores falam dele, a história oral que já foi escrita pelos israelitas fala dele. Ele não era um homem comum. Você sabia que o Cristo Redentor do Brasil é ele? Você sabia disso? Você quer ver uma coisa? Deixa eu achar aqui na internet. Eu vou te achar a imagem para você ver o que eu estou falando. Para você não pensar que eu estou falando bobeira, tá? Presta atenção. Deixa eu achar a estátua de Nimrod. Nimrod. Vamos analisar, né? Nimrod. Imagens. Para você ver, presta atenção no que eu vou mostrar aqui para você. Espera aí. Olha isso. Esse é Nimrod. Muito interessante porque, tirando a coroa, ele praticamente é a estátua do Cristo Redentor, de braços abertos. A mãe dele, se você não sabe, é a Maria. A mãe de Nimrod, Samiramis, é a Maria. Eu quero te mostrar uma outra imagem dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. O tamanho de Nimrod. Olha isso aqui. Esse é Nimrod. Olha o tamanho dele em relação ao outro homem. Vai ser, mas Ruth, mas não pode confiar nessas imagens, irmãos. Você já ouviu que na polícia tem... Boa noite, Alberto. Na polícia tem o pessoal que faz retrato falado? Já ouviu falar disso? Pois é. Tem muitas pedras que tem as imagens dele. Dá uma olhada nessa imagem dele, o tamanho do alce ou da gazela que está na mão dele. Esse homem não era qualquer homem, ele era um gigante. Presta atenção, olha ele aqui. Ele não era qualquer homem. Vocês estão entendendo? Olha, isso aqui é chamado de Gilgamesh, é outro nome que ele tem, tá? Olha isso aqui, ó. Olha o tamanho do leão, do leopardo na mão dele. Olha o tamanho. Você acha que um homem numa estatura normal seguraria um animal dessa forma? Não, meu irmão. Não. Entendeu? Ele é chamado também de Gilgamesh. Aqui todos estão Nimrod.
Nimrod, o rei de Sinar. Nimrod era dono dos poços de petróleo da época. Olha isso aqui. Eu que vou pegar um livro aqui, chama-se Livro dos Justos. Eu já li esse livro várias vezes aqui. Esse livro está na Bíblia Etíope. Deixa eu colocar a Bíblia aqui para vocês verem. Opa. Esse está nessa Bíblia aqui. Eu só não vou ler por essa Bíblia porque a letra é menor e eu preciso de uma luz mais forte para poder ler aqui. Mas eu vou ler ele aqui, porque aqui eu sei exatamente onde estão tudo que eu preciso, tá? Eu já manuseio ele há bastante tempo. Então eu vou por aqui. Eu quero ler para você algumas colocações desse homem. Eu quero que você comece a observar o caráter deste homem. Presta atenção. O caráter deste homem. Eu não sei se você sabe, mas no tempo do Obama, eles invadiram o Iraque. Foi no tempo do Obama? Acho que foi, né? Eles invadiram o Iraque. Mas eles invadiram o Iraque para quê? Para pegar o Saddam Hussein? Eles invadiram para quê exatamente? A desculpa era o Saddam Hussein. Mas na realidade eles queriam o Nimrod. Eles queriam os restos mortais, que na verdade eles acharam foi o Nimrod inteiro. Na Câmara de Gilgamesh. E trouxeram esse Nimrod. Trouxeram ele. Foi do Bush, né? Bush, obrigado, pastor, obrigado. E quando a Hillary Clinton foi achado, obrigado, André Coelho, foi achado os e-mails que ela colocou para que trouxesse o corpo de Nimrod. Você sabe aonde estava esse corpo de Nimrod até o ano passado, pelo menos? Estava no 10º andar, no subterrâneo do aeroporto de Denver. Porque eles estavam tentando ressuscitar o corpo de Nimrod. Tem algumas fotos que vazaram do corpo dele intacto. O mundo está voltando para o domínio de Nimrod. O mundo está voltando para o que Nimrod não conseguiu fazer. O que Nimrod queria tanto fazer? Nós vamos ver aqui agora. Não sei se vai dar para terminar tudo nessa live, mas acredito que dê. Vamos ver. Isso é uma coisa muito interessante, a gente tem que estudar. Então, peraí, ó. Então, vamos lá. Deixa eu pegar os descendentes de... Aqui. E Cuxi, filho de Cam, filho de Noé, tomou uma mulher naqueles dias em sua velhice. Presta atenção, Cuxi tomou uma mulher em sua velhice. É Afeganistão, né, pastor? Não é Iraque, é Afeganistão. Obrigado. É Afeganistão, já estava me esquecendo. Assista o filme Lucy, mostra tudo desse líquido preto. Pois é. Olha isso aqui, ó. Cuxi, filho de Cam, filho de Noé, tomou uma mulher naqueles dias, em sua velhice, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Nimrod. Essa mulher, o nome dela é Samiramis. Também chamado Nimrod, dizendo, naquele tempo os filhos dos homens novamente começaram a se rebelar. Rebelião. A transgredir contra Deus. E a criança cresceu. E seu pai o amava sobremaneira, pois ele era filho da sua velhice. Presta atenção nessa informação. E as vestes de pele que Deus fez para Adão e a sua esposa, quando saíram do jardim, foram dadas a Cuxi. Porque após a morte de Adão e sua mulher, as roupas foram dadas a Enoque, filho de Jared. E quando Enoque foi arrebatado para Deus, deu-as a Matusalém, seu filho. Olha isso, porque quando Adão morre, ele já estava com 930 anos, se não me engano.
com a morte de Matusalém, Noé tomou e as trouxe para a arca, e elas estavam com ele até que saiu da arca. Cã, olha que isso aqui, Cã gerou Cuxi, seu primeiro filho, deu-lhe as vestes em segredo, e estiveram com Cuxi por muitos dias. Presta atenção, as vestes de Adão foram feitas por Deus. Essas vestes deveriam ter alguma coisa especial nelas. Cã roubou do seu pai essas vestes e no final entregou para o seu filho mais velho, Cuxi. E Cuxi também as escondeu de seus filhos e irmãos. E quando Cuxi tinha gerado a Nimrode, deu-lhe as vestes, pois o amava. E Nimrode cresceu, e quando tinha 20 anos de idade, ele vestiu as peças de vestuário. E Nimrode tornou-se forte. Lembra do cabelo de Sansão? Lembra do cabelo? Lembra que Elias falou que se Eliseu visse ele subindo ao céu, que ele receberia a porção dobrada do Espírito? E o que Eliseu recebeu junto? O manto de Elias. Lembra dos ossos de Eliseu? Que um morto, foram colocar ele na cova de Eliseu e o morto ressuscitou só de relar nos ossos de Eliseu? Então essa veste devia ter um poder nela. Olha isso aqui. E Cuxi também as escondeu de seus filhos e irmãos. E quando Cuxi tinha gerado a Nimrode, deu-lhe a vestes, pois o amava. E Nimrode cresceu. E quando tinha 20 anos de idade, ele vestiu as peças do vestuário. É a capa, isso mesmo, pastor. Obrigado. E Nimrode tornou-se forte quando ele colocou as vestes. Irmãos, isso não é difícil de acontecer. Isso é provável que tenha acontecido. Claro que sim. E Deus lhe deu poder e força. Por quê? Porque aquela capa foi tecida por Deus. E ele era um caçador poderoso na terra. Sim, ele era um poderoso caçador em campo. E ele caçava os animais e edificou altares. A quem? E ele ofereceu animais diante do Senhor. Presta atenção, ele não está dizendo que ofereceu animais ao Senhor. Ele está aqui oferecendo animais diante do Senhor. Mas não está dizendo que é ao Senhor. Não, a gente tem que entender. E Nimrode fortaleceu-se, e ele se levantou entre os seus irmãos, e lutou nas batalhas de seus irmãos contra todos os seus inimigos ao redor. E o Senhor entregou todos os inimigos de seus irmãos em suas mãos. Mas irmã Ruth, ele está falando que o Senhor, exatamente, a constelação de Órion é Nimrode, exatamente isso. Olha aqui. Mas irmã Ruth está dizendo que Deus entregou os inimigos a Nimrode. Não é que Deus entregou, ele permitiu de seus irmãos em suas mãos, e Deus o fez prosperar. Irmãos, Deus, ele vai dando corda para o homem. Ele vai dando corda. Deus o fez prosperar frequentemente em suas batalhas e reinou sobre a terra. Era mister que ele fizesse tudo isso. Shalom Avraham. Entenderam? Era mister que ele fizesse tudo isso. Pelo que se tornou corrente dizer naqueles dias, quando o homem se estreava diante daqueles por quem havia sido treinado para a batalha, ele diria a eles como Deus fez com Nimrode, ou como Deus permitiu para Nimrode, que era um poderoso caçador na terra, e que prevaleceu nas batalhas que intentaram contra seus irmãos, que ele livrou das mãos de seus inimigos. Assim, que Deus possa fortalecer-nos e livrar-nos. Quando Nimrode tinha 40 anos de idade, na época, houve uma guerra entre seus irmãos e os filhos de Jafé.
de modo que eles estavam em poder de seus inimigos. Esse era Nimrod, presta atenção, ele era líder. Ele era um governante mundial. Presta atenção. Ele era filho de Cuxi, filho de Cã, aquele filho que viu a nudez do seu pai. Ele nasceu num período de rebelião. Nimrod saiu na época e ele reuniu todos os filhos de Cuxi, suas famílias, cerca de 460 homens. Ele tinha 40 anos de idade. E contatou também alguns de seus amigos e conhecidos, cerca de 80 homens. E deu-lhes salário, mercenários. E foi com eles para a batalha. E quando ele estava na estrada, Nimrod fortaleceu os corações das pessoas que foram com ele. E ele lhes disse: não tenham medo, nem vos alarmeis, por todos os vossos inimigos serão entregues em vossas mãos, e vós podereis fazer com eles o que bem quiserem. O que bem quiserem. Quer dizer, maldades. Deus não está nisso. Deus pode permitir, mas está nisso não. E todos os homens que se lhe juntaram foram cerca de 500 e lutaram contra os seus inimigos e destruíram e os subjugaram, e Nimrod levantou oficiais sobre eles em seus respectivos lugares. A terra já se encontra em rebelião. E tomou uma parte de seus filhos como segurança, e todos eles eram servos de Nimrod e a seus irmãos. E Nimrod e todas as pessoas que estavam com ele retornou de volta para casa. Irmã Ruth, aonde que você quer chegar? Irmãos, vocês estão vendo as entrevistas que o Laranjão está dando? Vocês já repararam nas entrevistas dele? Já repararam? A maneira como ele fala, a maneira... Ele é o mais velho de Cão. Cuxi é o mais velho. E você já viu a maneira que ele fala, a maneira como ele está agindo com todas as nações? Tem muita semelhança com Nimrod. Nimrod não consta aqui no livro dos justos, mas consta na história. Samiramis era mãe de Nimrod. Vocês viram que o Maduro é casado com uma mulher 20 anos mais velha que ele? Você reparou isso? Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, mas ele é o Nimrod? Não, eu estou falando que nós estamos presenciando coisas semelhantes ao que aconteceu com Nimrod, tanto de um lado quanto do outro. Nós estamos voltando para o tempo de Nimrod, nós estamos voltando para o governo de um homem só. Quando Nimrod voltou para a batalha, jubilante de alegria após ter conquistado seus inimigos, todos os seus irmãos, juntamente com aqueles que o conheciam antes, reuniram-se para fazê-lo rei sobre eles, e colocou a coroa real sobre sua cabeça. Pois é, eu fiquei impressionada porque aquela mulher tinha a idade de diferença mais ou menos de Nimrod. Samiramis casou com o próprio filho. Eu tô aqui montando um quebra-cabeça para a gente poder entender o que nós estamos vendo na nossa frente. Nós estamos de novo vendo coisas que, se não fosse esse final de tempo, nós não veríamos. Nós estamos de volta a Nimrod. E pôs sobre seu súdito pessoas, príncipes, juízes e governantes, como é o costume entre reis. Vocês viram que o Laranjão, o trombeta, ele instituiu 10 reis? Vocês viram a foto? Eu coloquei nos meus stories aí. Os 10 reis que vão decidir o Oriente Médio. Irmãos, nós estamos
diante das profecias se cumprindo. E nós temos que entender o que Nimrod fez, porque vai ser exatamente como Nimrod. E colocou o filho de Terá, Naor, por príncipe do seu exército e elevou-o acima de todos os seus príncipes. Aqui ele está falando da família de Abraão. Mas eu não vou ficar aqui até chegar no Abraão. Eu quero passar para frente. Nós vamos passar para a Torre de Babel. Nimrod, ele tenta matar Abraão, porque Abraão ia se transformar príncipe, porque foi visto no céu no dia que Abraão nasceu, uma estrela muito grande. E os sábios da época, Shalom Luciano, avisaram para Nimrod que o filho de Terá era um príncipe e que ia fazer Nimrod sucumbir. Olha isso aqui. E Arã, filho de Terá, irmão mais velho de Abrão, tomou uma mulher naqueles dias. Deixa eu chegar aqui. Arã tinha 39 anos de idade quando a levou, e a mulher de Arã concedeu à luz a um filho e chamou o seu nome de Ló. Deixa eu chegar aqui, espera um pouquinho. Não, tá aqui. O capítulo 20. Capítulo 20 não. Versículo 20 do capítulo 9 do livro de Justos. Diz assim: E o rei Nimrod reinou de forma segura, e toda a terra estava sob seu controle. Eu vou ler de novo. O rei Nimrod reinou de forma segura, e toda a terra estava sob seu controle. Olha só. Exatamente, mas Nimrod, ele se colocou não lá, né, pastor? Ele se colocou essa terra toda, mas ele se colocou em Sinar, né? Sinar é no Iraque. Nínive. Essas cidades foram Nimrod que criou. Olha aqui, ó. E todos os povos da terra tinham uma só língua, palavras de união. E todos os príncipes de Nimrod e seus grandes homens tomavam conselho juntamente. Put, Egito, Cuxi e Canaã, com suas famílias. E eles disseram uns aos outros: Eia, vamos construir para nós uma cidade, e nela uma torre forte, e que seu topo alcance o céu, e vamos criar fama. Lembra dos homens de fama de Gênesis 6? De novo, vamos criar fama. Lembra da como é que chama? Calçada da Fama de Hollywood? Você vai falar, mas Ruth, o que tem que ver uma coisa com a outra? Tudo a ver. Tudo. Os mesmos anjos caídos que estavam lá estão agora aqui. Também na Calçada da Fama em Hollywood. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos de volta. Eia, vamos construir para nós uma cidade, nela uma torre forte, e que seu topo alcance o céu, e vamos criar fama, para que possamos reinar sobre o mundo inteiro. Exatamente, pastor Oscar, o troféu Oscar. Se você olhar a musculatura de Nimrod, você vai ver o Oscar. Apesar que é outro personagem, mas é praticamente o mesmo. A fim de que o mal dos nossos inimigos não nos atinja, para que reinemos poderosamente sobre eles, e para que nunca sejamos espalhados sobre a terra por conta de suas guerras. Irmãos, o que nós estamos vendo hoje? Nos Estados Unidos, no país da Águia, existe o Vale do Silício, onde eles estão levantando uma torre de Babel. Não mais uma torre de tijolos e betume, mas uma torre tecnológica. Para quê? Para governar o mundo. Meu irmão, você está achando que quem é que vai governar a Venezuela? Quem é que vai governar o Brasil? Quem é que vai governar a Nicarágua, Cuba, Colômbia? Os países que vão estar destituídos, quem você acha que eles vão pôr para governar? É inteligência artificial, tecnocracia. Presta atenção, e todos eles foram à presença do rei,
E disseram ao rei estas palavras, e o rei concordou com eles neste caso, e assim o fizeram. E todas as famílias reunidas, constituídas por cerca de 600.000 homens, partiram em busca de uma peça extensa, quer dizer, uma terra extensa de terreno, para construir a cidade e a torre. Exatamente, pastor, exatamente. Tudo isso no Vale do Silício. Olha aqui, buscavam em toda a terra e encontraram um vale a leste da terra de Sinar. Cerca de caminhada de 2 dias, e viajaram até ali e habitaram ali. Mas só que lá não tinha pedras suficiente, mas tinha barro suficiente. E começaram a fazer tijolos e a queimá-los para construir a cidade e a torre que tinham imaginado. E a construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado. Primeiro, eles estavam em rebelião, porque Deus mandou: crescei, multiplicai e enchei a terra. Deus mandou andar sobre a terra. Deus mandou encher a terra. Agora eles vêm e começam a colocar todo mundo num lugar só. E a construção da torre foi-lhes uma transgressão e um pecado. E eles começaram a construí-la. E enquanto eles estavam construindo contra o Senhor Deus dos céus, imaginaram em seus corações subir ao céu e fazer guerra contra ele. Esse era o intuito da torre. Esse é o intuito da torre de hoje. Os foguetes do Elo são para perfurar o domo. E eles querem antecipar a ira de Deus. Eles querem antecipar a guerra, porque eles acham que eles vão ganhar. Então essas guerras que você está vendo aí, nada mais, nada menos são que testando os armamentos para usarem contra o Criador. Você vai falar assim: você está ficando doida? Tô não, meu irmão. É só você raciocinar. É só você raciocinar que você começa. Se você ler sobre Nimrod, você começa a ver que nós estamos nesse período. Só que com uma tecnologia avançada. Uma tecnologia de anjos caídos que avançaram no tempo e no espaço. Eles aqui estavam primitivamente. E todas essas pessoas e todas as famílias se dividiram em 3 partes. A primeira disse: vamos subir ao céu e lutar contra ele. A segunda disse: vamos subir ao céu e colocar nossos próprios deuses lá e servir-lhes. E disse a terceira parte: vamos ascender ao céu e ferir com arcos e lanças. Pois eles querem levar a inteligência artificial para cima. Eles querem levar o Deus da inteligência, o demônio que tem dentro dessa inteligência artificial para cima. E Deus sabia todas as suas obras e todos os seus maus pensamentos. E ele viu a cidade e a torre que eles estavam construindo. E quando eles estavam construindo, construíram uma grande cidade e uma torre muito alta e forte. E em virtude da sua altura, os construtores não colocavam argamassa em seus tijolos, até que se completou um ano inteiro de construção. E só depois disso chegavam aos construtores a argamassa. O que é essa argamassa? É o petróleo, é o betume, o piche, que é o betume é o petróleo em estado rústico. E colocavam a argamassa, ou botavam o betume nos tijolos, e assim foi feito diariamente. Olha aqui, e eis que uns subiam e outros desciam o dia inteiro. E se um tijolo caísse de suas mãos e se quebrasse, todos iriam chorar por causa do tijolo. Mas se um homem caísse e morresse, nenhum deles iria olhar para o homem. Irmão, nós não estamos vivendo isso? Nós não estamos vivendo isso? Se perde alguma coisa, o poço de petróleo da Venezuela,
Ninguém está olhando para a nação. Não. Ninguém está olhando para o sofrimento daquela gente. Por que ele não deixou o exército dele dentro da Venezuela para dar libertação para o povo? Não. Ele pegou o que ele queria, entrou em contato com a vice, fez o acordo e vida que segue. E o povo que morra. Não interessa. Interessa é o que está na terra. É o material que ele precisa. E o Senhor conhecia os seus pensamentos, e aconteceu que quando eles estavam construindo, lançavam flechas para o céu. E todas as flechas caíam sobre eles, cheias de sangue. Pois é, Luciano, o povo precisando de ajuda. Por um acaso eles ficaram lá? Tanto navio, eles poderiam invadir e dar paz para aquele povo? Claro que poderia, claro. Tudo é uma questão de querer. Mas, infelizmente, não. Eles querem o que tem na terra. O povo que se dane. O povo é gado, né? O povo é gado. Olha aqui, o Senhor conhecia os seus pensamentos, e aconteceu que quando eles estavam construindo, lançavam flechas para o céu. E todas as flechas caíram sobre eles, cheias de sangue. E quando eles viram isto, que eles disseram uns aos outros: certamente que matamos todos os que estão no céu. Deus estava confundindo eles, como vai confundir eles agora. Porém, isto vinha do Senhor, a fim de levá-los a errar. Querem errar? Então vão errar de uma vez. É o que Deus vai fazer agora. No final, para destruí-los de sobre a face da terra. E construíram a torre e a cidade, e fizeram isso diariamente, até que muitos dias e anos foram se passando. E Deus disse aos seus 70 anjos que estavam diante dele, e para aqueles que o rodeavam, dizendo: vamos descer e confundir as suas línguas. Era uma língua só que se falava. Deus chamou 70 anjos. E agora vem 70 línguas sobre os homens. Vamos descer e confundir suas línguas, para que um homem não deva compreender a linguagem de seu vizinho. E eles fizeram isto para com eles. E a partir daquele dia, cada homem não compreendia a língua de seu vizinho. E não podiam se entender, Shalom Etienne, sem falarem uma mesma língua. E quando um construtor tomava das mãos de seu vizinho cal e pedra, que ele não havia pedido ao outro, o construtor lançá-lo-ia e jogava-o abaixo seu vizinho, para que ele morresse. Então foi uma destruição. Deus começou ali. Deus vai começar a destruir a Torre de Babel daqui também. Essa torre que está aí vai ser destruída. O cume, o auge da destruição será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles fizeram assim tantos dias, que mataram muitos deles desta maneira. E o Senhor feriu as 3 divisões que estavam ali, e puniu-os de acordo com as suas obras e projetos. Aqueles que disseram: subirei ao céu e serviremos a nossos deuses, tornaram-se como macacos. Tornaram-se como macacos e elefantes. Deus os transtornou. Eles se tornaram como, não eram o macaco, como macacos e elefantes. E aqueles que disseram: vamos ferir o céu com flechas, o Senhor os matou, e os homens morreram pela mão do seu vizinho. E a terceira divisão, aos que disseram: vamos subir ao céu e lutar contra ele, o Senhor os espalhou por toda a terra. E aqueles que foram deixados entre eles, quando eles souberam e compreenderam o mal que estava chegando acima deles, eles abandonaram o edifício e também se espalharam pela face de toda a terra. E eles cessaram de edificar a cidade e a torre. Por isso ele chamou aquele lugar de Babel,
pois ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. Eis que estava a leste da terra de Sinar. Quanto à torre que os filhos dos homens edificaram, a terra abriu a boca e engoliu 1/3 da mesma. E um fogo também desceu do céu e queimou outro terço, que é a metade da torre. E o outro terço foi deixado para o dia de hoje. E essa parte que está no ar, ele é o grande monte, que é onde Jesus foi levado para ver todos os reinos da terra. Lá está o monte que vai cair sobre os rios e os mares, a grande montanha. Lá está a nuvem da internet, porque lá habita anjos caídos. É lá que Elon Musk vai com a sua nave espacial. Lá é Marte para ele. É lá que os reinos do mundo vão conversar para o que fazerem aqui. Olha esse aqui. E essa parte que estava no ar, cujo diâmetro é de 3 dias de caminhada. Muitos filhos dos homens morreram na torre, um povo sem número. Irmãos, nós estamos voltando para o período da Torre de Babel. Nimrod vai governar. Na pessoa, nesse momento, quem está puxando Nimrod é o laranjinha. Nesse momento, nós estamos vendo ele dominando o mundo. É ele? Não sei. Mas que ele faz parte, faz. Presta atenção, meu irmão. Liga os ponteiros. Eles são rebeldes contra Deus. O que está acontecendo aí é de deixar o cabelo da cabeça em pé. Aquele que está tendo uma visão, presta atenção. Por isso você precisa conhecer a palavra. Por isso você precisa conhecer aquilo que o Senhor deixou para nós. Você precisa ter conhecimento para você não errar. Nós estamos no momento em que, se possível for, enganará até os escolhidos. Os venezuelanos estão de língua para fora para que o laranja pise sobre ela. Mal eles sabem que ele não quer aquele povo. Ele quer o que está lá. Se ele quisesse aquele povo, ele já tinha mandado dar ordem dos americanos invadirem ali e guardar o povo, colocar eleições limpas já, trazer a Maria Corina para tomar posse, tirar aquela gente toda. Por que não levou todo mundo? Né? Por que não levou todo mundo? Não. Ali está sendo uma queda de braço com o dragão. Por isso eu creio que o dragão vai se ver vencido e vai entregar o seu poder à besta. Gog está quietinho. Gog, por enquanto, está quieto. Mas Gog vai se pronunciar. Gog vai se pronunciar no final. Ele vai vingar todos. Entendeu? Não, tem tudo isso. Eles fazem as imagens de Marte, eles fazem lá, né? Eles fazem lá. Mas eu creio, né? Porque essa montanha, esse grande monte que está em cima, essa grande cidade que está em cima, já foi visto, né? Sim, o dragão é lá mesmo, os olhinhos puxados. Já foi visto na China, a cidade flutuante que tem aí no espaço. Pois é, a águia vai ganhar. Com certeza, eu acredito que 13 de Apocalipse que fala que o dragão dará o poder à besta, o seu poder à besta. É isso aí, irmãos. Eles vão ter que ficar quietinho, porque é o seguinte, ele precisa desvencilhar as Américas. Por que ele precisa desvencilhar as Américas? Porque a Torre de Babel, que eles estão fazendo, as Américas é suficiente para poder dar o que eles precisam, dar energia para essa Torre de Babel. Entendeu? Presta bastante atenção.
Tudo que eles precisam não está na Europa, não está na China, não está na Rússia, não. Está aqui, nas 3 Américas. Entendeu? Nas 3 Américas está o que eles precisam. Terras raras, agora ele já vai tomar posse da Groenlândia, né? Já vai tomar posse da Groenlândia, acho que dia 1º de fevereiro, se não me engano. E nós estamos vendo esse governo se estabelecendo de uma forma tremenda. De uma forma tremenda. Paz do Senhor, Miriam. Você pode não concordar com o que eu estou falando. Você pode achar que eu estou maluca, né? Você acha, sim, toda a água vai ser racionada. Racionada totalmente. Eles precisam de água potável. E quando ela sai da inteligência artificial, a água está um arraso, não dá para consumo. Entenderam? Não dá para consumo. Por isso, Deus vai ferir os rios que dão água potável. Por isso Deus vai ferir, porque precisa ferir a imagem da besta. Entendeu? Do mundo para ir morar em Asgard, cidade flutuante. Tem isso também na Deep Web? Tem, né? Eu já ouvi falar nessa Asgard aí, já ouvi falar. Eu nunca entrei na Deep Web, não pretendo entrar, mas é interessante saber. Tem um site que recruta voluntários órfãos e sozinhos no mundo para ir morar em Asgard, cidade flutuante. Pois é, essa cidade flutuante é a cidade da ponta da Torre de Babel. É onde estão os anjos caídos, porque o céu é para os anjos que estão com Deus. A terra é para os homens. E os ares ficou os caídos, entendeu? Ele só tem entrada aqui porque há sacrifícios humanos, derramamento de sangue humano, para ele que ele possa entrar aqui. Então, cada sacrifício que acontece, principalmente de infantes, entendeu? Abrem-se portais e Satanás adentra. E temos também o abismo, né, que está aqui debaixo, mas o abismo ainda não foi totalmente liberado, né? O abismo, eu acredito que a porta dele é ali como é que chama? No mar, né? Ali é o Triângulo das Bermudas, eu acredito que ali é a porta do grande abismo. Meus irmãos, nós precisamos nos preparar, porque nós estamos vendo ao ressuscitar das artes de Nimrod. Nós estamos vendo o ressuscitar das artes de Nimrod. Quais são as artes dele? Dominação mundial. É exatamente, Alberto, Groenlândia é a terras raras. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Trombeta precisa desestabilizar o mundo. Ele precisa governar o mundo. Não é à toa, meu irmão, que ele é um ser midiático. Não é à toa, meu irmão, que ele é o 5º grau da magia do mundo. Tem um vídeo dele, ele fazendo na frente um vídeo, como é que diz? Inteligência artificial, mas aquele vídeo é perfeito. Tem um vídeo dele como, aliás, a imagem dele como Papa, presta atenção. Ele recebeu a coroa lá na Catedral de Notre Dame, vocês estão lembrados disso? Ele de gravata dourada, estão lembrados disso? Ele é o homem dourado. Ele é o homem dourado, ele é o 5º grau da magia. É o grau mais elevado no mundo inteiro. Agora lançaram o vídeo dele tirando, né? Tirando como é que diz? Fazendo um passe de mágica e colocando o Maduro na cadeira. E uma turma batendo palma e a outra turma da esquerda, dos esquerdas com medo. Eu não sei se eu vi no Twitter esse vídeo ou se eu vi aqui no Instagram, não me lembro agora. Eu não consegui copiar o vídeo. Mas eu vou ver se eu acho para mostrar para vocês. Ali mostra que ele é o mágico. Entendeu? Exatamente. O bode, né, que tem na casa dele com notas de dólar pregada no bode, ele é o bode. Entenderam, irmãos? Presta bastante atenção no que nós estamos vendo. Presta atenção nas coisas que estão acontecendo. Com essa leitura que eu fiz aqui para você, você deu para entender quem era Nimrod. Você deu para entender o povo que acompanhava Nimrod.
Nada diferente do que está aí. Peter Thiel é outro para ficar de olho. Elon Musk. Todos estão trabalhando para a construção da Torre de Babel, não mais de tijolos, mais tecnológica. Mas ela precisa de betume. Ela precisa de água. Ela precisa de coisas que o dragão não pode ficar aqui. Porque senão o dragão vai levar para a terra dele. E ele precisa ganhar do dragão, ele precisa ganhar dos reis do Oriente, ele precisa ganhar de Gog e Magog. Entendeu? Prestem atenção, irmãos. Fiquem de olho nas notícias. Fica de olho para você entender o que está acontecendo. Irmã Ruth, o vício Trump é terrível. Sim, é terrível. Ele já mudou de nome, acho que 3 vezes. É um troço assim muito bem arquitetado. Muito bem arquitetado. O vice dele foi trazido pelo Peter Thiel. Palantir. A Palantir vai governar as nações, irmãos. A inteligência artificial da Palantir vai governar o Brasil. Vai governar, eles querem, né? A Venezuela. Meus irmãos, é hora de oração. Cuidado. E vou dizer mais uma coisa para você. Fica alerta com os pastores que estão dando de mão para essa situação. Não sei, Claudete, não faço ideia. Nesse momento eu não vejo queda dele. Nesse momento ele é o homem mais poderoso da terra. Nesse momento ele é Nimrod. Shalom, Patrícia. Agora presta atenção numa coisa. Não pense que isso tudo vai dar certo. Totalmente não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Deus vai mover a terra. Basta nós botarmos nosso joelho no chão. Entenderam? Agora presta bastante atenção. Exatamente, cunhou a moeda com a imagem do Trump. Exatamente isso. Eles são mestres contra os construtores que rejeitaram a pedra angular, profetizada em Salmo. Exatamente isso. Entendeu? Irmãos, nós estamos com tudo aí. Ele é o Ciro, né? É o Ciro. Ganhou até a coroa de Davi. Ele ganhou a coroa de Davi. Entendeu? Então prestem atenção, quando vocês virem uma turma de pastores que está apoiando isso, que está batendo palma para esse homem, escuta o que eu estou lhe dizendo. Você sai desse lugar, em nome de Jesus, porque esse povo já está completamente com a sua visão cega. Esse povo já está completamente encegueirado. Eles não acreditam na volta de Jesus. Eles acreditam que as profecias que eles estão dando, que a Venezuela vai ser próspera, vai ser rica, o Brasil vai ser isso, vai ser aquilo, vai ser aquilo. Irmãos, não vai ter nada disso, não há prosperidade mais. Nossa prosperidade é estar nos braços de Jesus. Nossa prosperidade é a volta de Cristo. Aí sim a terra vai ser próspera. Aí sim o Brasil vai ter prosperidade, a Venezuela vai... Porque as nações vão continuar. As nações vão entrar ao milênio. Aí sim. Mas nesse momento não. Nesse momento nós estamos descendo a ladeira e a ladeira não vai parar de descer. Porque Jesus precisa vir. O tempo já chegou. A geração da figueira já está terminando os anos da geração da figueira. E tudo que tiver que acontecer vai acontecer agora na geração da figueira. Então não existe prosperidade. Existe agora juízo, ira do Todo-Poderoso. Irmãos, orem, Lucas 21:36. Vigiai e orai em todo tempo, para que sejais achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Tá entendendo? Abra seus olhos, abra sua visão espiritual. Essa tarde foi muito interessante porque eu via
as notícias e olhava, vi essa imagem do Trump, como é que diz, fazendo a mágica de aparecer o Maduro na cadeira. E ali foi ligando uma coisa com a outra, porque Nimrod, Samiramis era uma bruxa. A mulher de Nimrod, que é a própria mãe, era uma bruxa. Ele também fazia bruxarias. Tá entendendo? Ele fazia bruxarias. Fiquem alertas em todo o tempo. Cuidado, se você vê os pastores da sua igreja, que você pertence, apoiar tudo isso que está acontecendo, a dizer que vai haver prosperidade, está na hora de você cair fora. Cai fora enquanto é tempo, sai dela, povo meu, para que você não passe a ira que Deus vai mandar sobre eles. Porque cada vez que você vai nesses lugares, você está batendo palma para eles. Você está dizendo amém para eles e eles prosseguem confiantes que a igreja está lotada. Conheço vários pastores que são maçons, principalmente a Assembleia de Deus, Batista, Adventista inteira. E a Igreja Cristã Maranata, conheço gestos, palavras que eles... tudo, viu? São todas, tá? Batista, tudo. Tá? Tanto que a Batista foi feita dentro de uma loja maçônica. A Batista foi constituída no Brasil. O primeiro batismo foi feito de uma loja maçônica no Rio de Janeiro. Uma congregação cristã no Brasil tem no fundo da congregação a loja maçônica. Por que você acha que a congregação tem aquele formato do templo? Igual a maçonaria. Olha o formato do templo das igrejas. Abram seus olhos, meus irmãos. Não está mais na hora de passar pano para ninguém. Está na hora de falar a verdade. Olha, meus irmãos, eu sou sincera dizer para você, eu arrumo um monte de encrenca, tá? Eu arrumo encrenca sim, porque eu falo aquilo que eu tenho que dizer. Eu não tenho medo de falar. Eu tenho pedido a Deus coragem, para que se eu tiver que passar por alguma coisa, né, por falar a verdade, que Deus me dê capacidade de enfrentar, entendeu? Mas eu já arrumei muita encrenca com muita gente por falar a verdade. Hoje eu vivo praticamente sozinha, eu e minha filha, não tenho amigos, não tenho ninguém, porque eu falo a verdade, e as pessoas não gostam de ouvir a verdade, entendeu? Então, eu estou aqui porque eu estou buscando ir para a vida eterna. Eu estou aqui porque eu creio que você também está querendo ir para a vida eterna. Eu creio que nós estamos querendo limpar as nossas vestes e ir com Cristo. Então, por isso que eu estou aqui. Porque Deus mandou eu vir para animar o povo de Deus para a vida eterna. E eu estou aqui para te alertar e dizer para você que se nós estivermos firmes na presença do Pai, nós vamos ver tudo, o Senhor vai nos livrar. E se tivermos que passar por alguma coisa, Ele nos dará a capacidade de enfrentar. E eu quero dizer para você, com tudo isso que eu estou te dizendo, a alegria do Senhor não pode faltar das nossas vidas. Nós temos que gritar, Maranata, hora vem Senhor Jesus, porque nós já estamos vendo tudo acontecendo, nós já estamos vendo os acontecimentos na nossa cara, nós estamos vendo Nimrod de laranja. Nimrod de laranja. Se não é ele, é alguém próximo dele. Ele está preparando o caminho para o Nimrod. Se não for ele, o Nimrod, ele está preparando o caminho para o Nimrod. Fica alerta, meu irmão. Fica com a tua antena ligada. Sabe? Tem gente que pensa que ser crente é estar em quatro paredes. Não, meu irmão, ser crente é você ter vida com Deus. Ser crente é você professar o Senhor Jesus Cristo, que Ele veio em carne para desfazer as obras do diabo. Ser crente é viver em comunhão com o Pai. Ser crente é estar com a intimidade com Deus. Ser crente é buscar o poder de Deus. Ser crente é ler a palavra de Deus. Ser crente é conversar com Ele o dia todo. Entendeu? Glória a Deus, pastor. Eu também estou desse jeito aí. Eu quero ver Jesus. Quero ver o meu mestre vindo nas nuvens me abraçar. Quero ver meu Jesus
e com ele conversar. Eu quero ver meu Jesus. Jesus está voltando, viemos anunciar. Jesus está chegando a fim de nos levar. Quero ver o meu mestre vindo nas nuvens me abraçar. Quero ver meu Jesus e com ele conversar. Meu irmão, marca isso na tua vida. Jesus está voltando. Nós temos que sorrir. As lágrimas podem cair, mas nós temos que sorrir. Porque nós estamos tudo vendo aí. Tudo na nossa cara. Não tem para onde correr. Não temos para onde correr. Está diante dos nossos olhos. E está vindo rápido. Está correndo. Por isso Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, o que é esse abreviado? É a corrida. Tudo está trabalhando ao mesmo tempo, para que Jesus possa vir libertar essa terra dos Nimrodes que aqui se instalaram, dos homens malignos que estão nessa terra, acabando com o mundo, com as hostes de Satanás, com os néfilins que estão regendo o mundo. O mundo está sendo regido por néfilins, homens misturados com anjos caídos, seres híbridos. Esses homens são híbridos, homens pactuados com o diabo, homens que pegam um avião e fazem macumba, fazem feitiço nos ares e derramam sobre o povo. Entendeu? Presta atenção, meu irmão. Coloca a tua antena para funcionar, coloca teu radar. Porque nós vamos ter muitas notícias. Coloca teu coração em estado de quietude, para você aguentar o bombardeio das notícias que vão vir aí daqui para frente. O nosso país está de ponta cabeça. O nosso país é uma das... Aliás, América do Sul. América do Sul é a bola da vez. Satanás precisa da América do Sul para poder colocar a Torre de Babel em pé. Se a América do Sul não estiver subjugada, ele não pode colocar a Torre de Babel dele em pé. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Nimrod precisava da lama, do barro e do betume das terras de Sinar, porque não tinha pedra suficiente para fazer o empreendimento dele. Tinha que buscar pedra muito longe, e eles precisavam ser rápidos para poder guerrear contra Deus. E é a mesma coisa que eles estão fazendo, eles estão com pressa, porque eles sabem que Jesus está voltando. Eles sabem o tempo que Jesus vem, por isso eles estão correndo. Se eles conseguirem passar a 2030 é porque eles ganharam. Você pode ter certeza disso. É porque eles vão se sentir vencidos. Por isso tudo deles é para 2030. Porque a guerra será antes. Em 2030 eles já querem estar com tudo estabilizado para eles poderem reinar no mundo. Como eles acham que vão reinar e não vão. Eles vão reinar no abismo profundo. É lá que eles vão reinar. Vamos orar então. Eu sei, eu não estou dizendo para você acreditar no que eu estou falando. Eu estou dizendo para você olhar, você ler a Bíblia. Busque a Deus. Olhe as notícias. Leia a palavra de Deus. Busque saber sobre a vida de Nimrod. E você vai entender tudo o que está acontecendo. Não se esqueça que Samiramis e Jezabel têm o mesmo espírito. Espírito de feitiçaria. E é o Espírito que está sobre o mundo. E como o Espírito Santo está sendo retirado daqui, o Espírito Santo está sendo aos poucos retirado.
O espírito da feitiçaria de Jezabel vai abraçar o mundo. Entendeu? Então presta bastante atenção. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui somente fazendo a vontade de Deus. Somente colocando os nossos irmãos a par do que está acontecendo, da situação, e junto com a palavra de Deus, para que nós possamos juntos estar diante do Filho do Homem. Então, meu irmão, não deixa a alegria do Senhor na tua vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que você se entristeça, não entristeça o teu coração. Confia em Deus e espera. Há tempo para o inverno, verão, outono e primavera. Em breve as flores irão se abrir. Jesus está voltando, as flores vão abrir. E então cantarás, repetirás a sorrir. Com Cristo tristezas jamais. Não vai ter mais tristeza. Nós vamos entrar num mundo perfeito. Num mundo onde Jesus de Nazaré será o nosso rei. E nós seremos reis e sacerdotes com ele também. Então alegra teu coração. Alegra teu coração. Irmã, quem seria aquele que o retém, que sendo tirado para a manifestação do anticristo, o arrebatamento do Espírito Santo? Quem retém é o Espírito Santo. Quem segura a ação de Satanás é o Espírito Santo. Se você olhar antes da vinda de Jesus, antes da morte de Jesus, o Espírito Santo não estava sobre a terra. O Espírito não estava sobre a terra. Entendeu? O Espírito Santo habitava em determinadas pessoas que serviam a Deus. Por que você acha que Eliseu pediu para Elias que ele queria a porção dobrada do Espírito? O Espírito Santo estava sobre Elias. Quando Elias vai ao céu, e ele fala, se você me ver subindo, você vai ter a porção. E o Espírito que estava em Elias, que é o Espírito Santo de Deus, veio sobre Eliseu. E Eliseu fazia obras e maravilhas. Mas o Espírito Santo não estava sobre toda a terra. Por isso, naquele período, ainda tinham muitos néfilins. Ainda tinham, os homens tinham que matar cidades inteiras, porque eles estavam se mesclando, né? Se mesclando com anjos caídos. Sodoma e Gomorra é isso. Canaã é isso. Quando Deus mandava Josué é tido como assassino de Deus, né? O sicário de Deus. Mandava ele matar tudo, porque o DNA não era mais de Deus, era DNA corrompido, como era no tempo do dilúvio. Entenderam? Mas quando Jesus vem, o Espírito Santo desce em Jerusalém naquele dia do Pentecostes. Então o Espírito Santo veio, 2000 anos, Deus deixou. Lembra do sermão, oh meu Deus, da parábola do samaritano? O samaritano vai e pega aquele homem, né? Aquele homem que foi, como é que diz? Ferido pelo pecado, e deixa ele na estalagem 2 dias. E fala para o estalageiro, eu vou te deixar dinheiro para 2 dias. Se você gastar mais, eu venho e vou ressarcir você quando eu vier. Esses 2 dias são 2000 anos. Esse homem que está na estalagem sendo tratado, somos nós, os gentios. Deus deu 2000 anos aos gentios para que a terra se convertesse. Então ele precisou mandar o Espírito Santo para que inundasse a terra com a sua glória. Inundasse a terra convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entendeu? Tá entendendo? A igreja vai conhecer. Nós já estamos conhecendo. Nós já estamos vendo ele aí. Só não temos certeza que é ele. Entendeu? Mas nós já estamos vendo, ele já está governando, né? Então o que está acontecendo agora? O Espírito Santo está sendo retirado da terra e a bruxaria e o espírito de Jezabel do engano está agraçando a terra.
E nós estamos vendo coisas que nós não víamos. E nós vamos ver muito mais. Nós vamos andar com demônios na terra. Nós vamos andar com anjos caídos na terra. E não se esqueçam que as estrelas vão cair do céu. Quem são essas estrelas? São anjos caídos que vão vir para cá. Porque eles não vão ter lugar no céu. Porque para a igreja subir, os ares têm que estar limpos. Como é que vai haver o casamento da noiva e do cordeiro com os ares sujos de demônios? Com os ares sujos de anjos caídos? Não tem como. Então eles têm que descer para que a igreja possa subir. Entenderam? E eles vêm para a última batalha, a batalha de Gog e Magog, ou se você quiser chamar também de Armagedon. Entendeu? Irmãos, é lindo estudar isso. É lindo, é lindo, é lindo, é maravilhoso. Sabe, eu fico assim impressionada como Deus é maravilhoso, como Deus trabalha, sabe? Eu fico assim, meu coração enche de alegria. Mas vamos orar, né? Que vocês já estão cansados de me ouvir, né? Vamos orar porque vocês orem a Deus aí e peçam a Deus se eu estou falando errado, se eu estou falando certo. Peçam ao Senhor para Ele mostrar para vocês, né? A minha intenção aqui, eu peço todo dia, Senhor, não deixa eu falar o engano. Me deixa eu ficar dentro da Tua palavra, não me deixa eu ser enganada, porque eu quero a vida eterna, eu não quero esse mundo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de paz e de justiça. Tu és um Deus, Senhor, que nos chamou para a vida eterna. Tu és um Deus que nos chamou para sermos a geração do arrebatamento. O Senhor nos chamou porque o Senhor viu que nós temos condições para isso. O Senhor nos chamou porque o Senhor viu que nós vamos estar firmes. Nós não vamos voltar atrás. Nós vamos firmes até o fim. Nós estaremos contigo nos ares. Nós estaremos contigo te olhando face a face. Nós estaremos contigo porque nós estamos nos preparando, nós estamos deixando a bagagem desse mundo pernicioso para trás e estamos indo de encontro contigo. Estamos indo com os nossos ouvidos abertos para escutar o nosso nome chamando. Escutar o nosso nome dizendo, Andréia, vem para cá, Pastor Luiz, sobe aqui, Mari, sobe para cá, vem porque entra no gozo do teu Senhor. Vocês venceram o mundo, vocês olharam para a cruz, vocês olharam para o alto, vocês não olharam o mundo, vocês negaram a si mesmos para estar comigo aqui. Chegou a hora, a trombeta vai tocar, a trombeta de Deus toca e o nome de vocês será chamado. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Põe a tua bênção sobre nós. Dá-nos força. Dá-nos a garra que nós precisamos para estar diante da tua presença. Fortalece o nosso corpo cansado. Fortalece os nossos joelhos desconjuntados. Fortalece, Pai, as nossas mãos que ficam trêmulas. Fortalece-nos, dá a força da águia, para que nós possamos planar. Para que nós possamos planar contigo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para sempre. Amém e amém. Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos. Não esmoreça o teu coração. Confia em Deus e espera. Meu irmão, não vale a pena as coisas desse mundo. Nós temos que deixar aqui e olhar para cima. Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam dormir na paz e na alegria que excede a todo entendimento. Amém? Fiquem na graça de Jesus. Deus abençoe. Amém.